Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é 323. Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, capítulo 30º, Livro dos Médiuns. Então, durante o esmiuçamento do Livro dos Médiuns, nós já tratamos esse item, mas nós vamos tratar novamente, porque não custa. Porque às vezes as pessoas podem pode pensar assim, mas você não tratou dessa questão, não tratou desse item. Às vezes passa despercebido, as pessoas não percebem, né? Então nós já explicamos aqui a respeito de casas espíritas sérias e as casas espíritas não sérias. A casa espírita séria é aquela casa espírita, como já dissemos, que possui um departamento de atendimento fraterno. Ninguém adentra aquela instituição, aquela casa espírita, sem antes passar pelo atendimento fraterno. Depois que passa-se pelo atendimento fraterno, as pessoas são levadas para os trabalhos doutrinários. No anfiteatro, onde todos ali sentados, ouvindo um orador, um expositor, depois passe água fluidificada e vá embora. Meses nas mesmas condições. Depois aquelas pessoas são convidadas a participar de cursos para a pessoa aprender o que é o Espiritismo. Primeiro, o que é o Espiritismo. Depois a pessoa, 1 ano, 2 anos estudando cursos, o que é o Espiritismo. Depois a pessoa é convidada a participar de outros cursos dentro da instituição, onde abrange vários outros temas, né? O estudo dos dons mediúnicos, de vários dons mediúnicos. E é óbvio, esse é um processo rotativo. Só que não existe só essa parte doutrinária, existe também a obra social na instituição, campanhas, né? Existe uma infinidade de coisas. Se você quiser saber mesmo detalhes, busque na internet normas, estatuto, funcionamento, como funciona a instituição Mansão do Caminho. Se você se inteirar de todos os itens, que eu acredito que você não vai conseguir se inteirar, porque, como já disse no outro vídeo, são tantas as cláusulas, são tantos os artigos,
por causa do tamanho da instituição Mansão do Caminho. Eu acredito que você não vai conseguir se inteirar de todos os artigos. Porque são tantos, mas são tantos. Não estou dizendo que você vai desanimar, não. Mas são cláusulas, são artigos necessários. Então ali reza a necessidade de um ambiente adequado, né? Uma equipe homogênea, séria. Existem os regulamentos todos, as cláusulas todas da diretoria, o que os membros eles podem realizar, quais o papel de cada um, o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o vice-tesoureiro, o secretário, o vice-secretário e por aí em diante. Tem vários cargos, né? Trabalho é o que não falta. Estudos e mais estudos. Então se fundamenta em estudo, em disciplina. O que naturalmente a casa espírita não séria, ela já não priorizam essas cláusulas, esses artigos. E se porventura priorizam, não colocam em prática. Então misturam, né, o místico, o misticismo, mistura tudo, o charlatanismo, o apócrifo, pessoas sem preparo nenhum, médios sem ter passado por cursos, pessoas, 99, 100% daquelas pessoas que aquela casa frequenta, não passaram por atendimento fraterno. Às vezes, ali, existe várias pessoas, vários médios trabalhando, que não eram para estar trabalhando, e sim, em muitos casos, às vezes era para estar até internado num hospital psiquiátrico, porque associam aquelas crises convulsivas à presença de espírito e por isso acham que colocando aquela pessoa em uma mesa numa casa espírita para receber espírito que soluciona aquele transtorno neurológico. Aquele processo é de natureza neurológica e as pessoas estão ali imaginando que tem a ver com algum dom mediúnico da pessoa. E na íntegra, em uma casa séria, analisada por especialistas, que no caso os atendentes fraternos, eles têm total conhecimento de que aquilo ali é um transtorno neurológico e que aquele paciente, aquela pessoa, tão cedo preparada se encontra para poder trabalhar com o trabalho mediúnico numa casa espírita, e sim um atendimento psiquiátrico primeiro. As casas espíritas não sérias, as casas espíritas meia boca, gente,
elas estão cheias de médios com transtornos neurológicos, carentes de um atendimento de um psiquiatra e de determinados medicamentos. O que eles apresentam ali no momento das comunicações dos espíritos não tem nada a ver com manifestação de espírito, e sim uma própria a excitação do seu eu, que naquele momento levam determinadas áreas neurológicas a secretar determinadas substâncias, onde ele entra naquele transe, como se fosse uma indução. Há tanta coisa que as pessoas precisariam saber, mas que só aprendem, ficam sabendo através dos estudos. Então, isso na casa espírita, que não é casa séria, eles não priorizam. Não tem atendimento fraterno, não tem cursos para estudo do espiritismo, estudo dos dons mediúnicos, educação dos dons mediúnicos. Não existe esses tipos de trabalho. Nessas casas espíritas meia boca, eles priorizam a quantidade e não a qualidade. Eles priorizam os espíritos e não as almas. Então é muito fácil. Luiz, mas você tem que dizer qual o correto. Então a pessoa tem que fazer o quê? Ora, a partir do momento em que eu digo aqui que a casa não tem atendimento fraterno, então você já se liga. Tem que ter atendimento fraterno. Já disse várias vezes aqui. Se você chega em uma casa espírita, não tem atendimento fraterno, vaza daquela casa espírita. Se você chega numa casa espírita, vamos dizer que tem atendimento fraterno, mas você ali dentro, você é deixado num canto, as pessoas não vêm até você, não te cumprimentam, não te desejam as boas-vindas, vaza daquela casa. Se você vê ali dentro algum ritual, incenso, pessoas vestidas de roupas de branco, tudo de branco, pessoas descalças, vaza daquela casa. Então você mesmo analisa que isso tudo não pode. Então o contrário é que pode. Então, se você chega numa casa espírita e não tem atendimento fraterno, então você pensa assim, então tem que ter o atendimento fraterno. Se você chega numa casa espírita e você percebe que há ali rituais, roupa branca, pessoas descalças, você pensa, isso não pode, então quer dizer que é o contrário. As pessoas têm que, tá com roupa normal, não precisa ser branca, porque isso aí é palhaçada. Então, tem um outro ditado também que no meio espírita ventila-se muito. Muitas pessoas dizem assim, você frequenta o espiritismo de mesa branca? Mas por que mesa branca? Isso é atavismo. Isso é moda. Porque não existe espiritismo de mesa branca, de mesa preta, de mesa vermelha, de mesa rosa, de mesa azul, de mesa roxa. Isso é invencionismo. Isso é falta de conhecimento. Até porque lá no princípio nem mesa tinha.
Não há necessidade de mesa. Por que a mesa? Para colocar ali um jarro de flor, papel, caneta, livros, para os médios descansar os braços. Mas não há necessidade nem de mesa, quanto mais branca. Não, isso é invencionismo. Isso não existe. Isso é, sabe, maluquice das pessoas. Que foi passando-se de geração em geração, geração em geração, centro de mesa branca. Né? Tem outras pessoas que perguntam assim: o centro que você frequenta é um centro do kardecismo? É engraçado, né? Centro kardecismo. Então é preciso ficar muito atento a esses termos, porque esse termo também é um termo inexistente. Isso aí é invencionismo. Então tem tanta coisa que o ser humano, devido ao autopersonalismo, implantou devido fazerem espiritismo por conta própria, que você nem imagina. Então, se passar tudo numa peneira fina, não sobra quase nada. Então, é preciso disciplina. E juntamente com tudo isso, separar o joio do trigo através do raciocínio, do bom senso, da prudência. Você pode me dizer assim: então quer dizer que você não vai, no esmiuçamento, você não vai nem esmiuçar Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não. Nós não vamos esmiuçar. Por que nós não vamos esmiuçar? Porque se nós pegarmos esse regulamento que aqui se encontra, elaborado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, existe uma grande diferença com os regulamentos de 2023. Graças aos termos. O regulamento em si correto. Mas graças aos termos. Então existe uma mudança enorme. Então o melhor que eu te oriento a fazer é buscar o Estatuto da Mansão do Caminho de Divaldo Pereira Franco. Não só as cláusulas, os artigos e também as obras que eles possuem, que orientam as pessoas como procederem, como agirem mediante uma instituição espírita, os regulamentos corretos. Então, nada melhor que se espelhar em uma instituição séria, que há mais de 50 anos, acho que mais de 60 anos, né? Está
na ativa, funcionando. Então, busque o estatuto de funcionamento da Mansão do Caminho de Divaldo Pereira Franco. Esmiuçar o capítulo 30 seria, de certa forma, não vou dizer perda de tempo, mas seria, de certa forma, mediante os estudos, criar algum embaraço devido às mudanças necessárias que já ocorreram durante esses 165 anos, praticamente. Então, se você observar, desde o princípio do Livro dos Médiuns, nós estamos, sim, tentando mostrar às pessoas o que pode e o que não pode. Porque a partir do momento em que levamos ao conhecimento das pessoas, não pode fumar. O médium deve abster-se do cigarro 2 dias antes dos trabalhos. Então você já tem em mente que aquilo não pode. Não é verdade? Essas normas disciplinares, até porque muitas pessoas têm uma certa dificuldade justamente pela falta do conhecimento que, às vezes, por mais que já leu várias vezes as obras básicas, mas não conseguiu separar o joio do trigo. Porque as pessoas às vezes até estudam, mas ele não consegue separar o joio do trigo. Ele não consegue se enquadrar e muito menos em se adaptar. É óbvio que, tratando a respeito de casas espíritas sérias e casas espíritas não sérias, isso, o horizonte, nós não conseguimos abarcar. De tão imenso. Mas é aquilo que Allan Kardec, no princípio do Livro dos Médiuns mesmo, nos orientou. É preciso começar pelos fatos, pela teoria, porque todo aquele que começa pela prática, ele sente uma certa dificuldade quando, em dado momento, depara-se com certos embustes, certas intempéries, certas dificuldades, inclusive de raciocínio, de bom senso. Contrário daquele que estuda, que começou lá pelos fatos, pela teoria. Obviamente, a própria literatura espírita lhe fornece todos esses
meios, todas essas condições. Então ele não tem dificuldade. Ele não vê dificuldade. Ele consegue, de alguma forma, assim, sobressair a todas as dificuldades. É óbvio que no livro dos médiuns existe apenas um item que nós vamos assim, nós não vamos esmiuçar. Também nós não vamos esmiuçar, não. Mas nós vamos ler assim uma mensagem, mais ou menos, e tentar comentar alguma coisinha a respeito das mensagens apócrifas. Porque se nós pararmos para observar, aqui tem muitas mensagens de São Luís, de Fenelon, de São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, né? O Espírito de Verdade. Estas mensagens, elas são autênticas. Nós vamos para o próximo vídeo.